Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, que os irmãos estejam em paz. Vamos estar abrindo no Salmo 123. Diz assim a palavra do Senhor: A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Até aqui. Amém? Vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2, um texto bem conhecido. Versículo 18, diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, eu oro em nome de Jesus te agradecendo, e oro, Senhor, pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, sabedoria, que o Senhor venha nos dando revelação da tua palavra, que nós possamos ser edificados nessa noite. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, eu escolhi para o primeiro tema dessas nossas atividades o papel do homem. O que acontece? Veja, eu separei um trabalho. Esse trabalho a gente já conhece ele aos 20 anos, mas a cada ano que passa ele se torna mais atual. Então veja, hoje em dia a gente sabe que o casamento bíblico ele tem sido cada vez mais atacado. Se tem uma instituição que está sendo atacada no mundo moderno, qual que é? É a família e o casamento. E qual é o alvo desse ataque? Veja, no meu entender, o maior alvo de ataque seria os homens. A gente vê os homens mudando completamente o seu papel, homens sem identidade, homens sem saber para onde estão indo. E o que a gente tem vivido é uma tremenda bagunça. A família se desestruturou. Os filhos não sabem para onde ir. A mulher se sente desprotegida. E os homens não sabem exatamente qual é o seu papel. Nessas épocas que a gente faz, a gente recorre para a Bíblia. Veja, nesse versículo que nós lemos, Deus mostra que não é bom que o homem esteja só. Em outras passagens, a Bíblia mostra, veja, que o casamento foi algo criado por Deus. Mas quando o homem não sabe o seu papel no casamento, a gente percebe que tudo começa a se desestabilizar. Aí eu separei algumas coisas que eu anotei aqui. Veja, o que está acontecendo com a família brasileira? Primeiro, o pai perdeu a condição de provedor do lar. Uma das primeiras áreas que houve um ataque foi na questão da provisão do lar. Quando eu era pequeno, a grande provisão da minha casa, da casa dos meus primos, ela vinha do homem. Isso dava uma questão de dignidade para o homem. Não que seja errado a mulher ajudar, nós vamos ver isso. Entre as tarefas da mulher também está a provisão financeira. Mas a questão aqui é muito mais profunda, é a questão administrativa do dinheiro, é a questão de ser a pessoa que aponta para onde a família está indo, a questão de ser a pessoa que dirige de maneira econômica a sua família e juntos caminham para um alvo de prosperidade, de bem-estar, de suprimento. Hoje o homem não é mais, ele não tem mais esse papel. O que a gente mais vê nos homens? Homens despreocupados com o bem-estar financeiro de sua família. É notório como as mulheres reclamam que os homens muitas vezes não se preocupam com as necessidades básicas. Isso por quê?
porque lá atrás o homem perdeu o papel dele de provedor. Isso era muito claro, você pegava homens de todo tipo, com toda falha de caráter, mas o camarada sabia que ele era o cara que tinha que dar a cara para bater, ele era o cara que tinha que estar à frente. E isso se perdeu. Que mais? Veja, a educação e a disciplina dos filhos ficou todinha para a mulher. Muitos homens simplesmente se omitiram. Não dirigem mais a educação dos seus filhos. E aí o que acontece? A mulher pode disciplinar? Sim, a mulher o faz. Mas ela tem um tipo de mandato dentro da casa e o homem tem outro tipo de mandato. E na questão da orientação e disciplina, os filhos se sentem seguros quando tem um pai que coloca tudo no lugar, que dá direções claras, que coloca limites. E dessa maneira, os filhos amadurecem de maneira segura e se sentem protegidos. Que outra área? Veja, pais ausentes e totalmente omisso na sua função familiar. Eu já vi muitos homens que é o seguinte, se tinha arroz, se tinha feijão, estava tudo bem. O resto não precisa se incomodar com nada. O camarada ficava na frente da televisão, ou na frente do celular, ou ia para o bar, ou ia fazer um monte de coisa, mas fazia tudo, menos cumprir o seu papel, porque o seu papel foi embora. Que mais que a gente percebe? Veja, o pai não é mais considerado o cabeça ou o chefe da casa. Um desrespeito total à autoridade do pai. Muitos filhos não respeitam seus pais. Quando o pai fala, muitos filhos não ouvem, viram as costas, ridicularizam. Nós temos que lembrar que na Bíblia é algo curioso. A figura de Deus, ela também é a figura do pai. Um filho que não respeita seu pai dificilmente vai respeitar a Deus. E todo esse quadro gerou uma série de homens que não sabem o que fazer. Eu separei aqui algumas situações que a gente percebe algumas características de personalidade dos homens. Por exemplo, hoje em dia nós temos homens indecisos. Um homem indeciso vai ter uma família insegura. Mesmo que não transpareça, mesmo que às vezes ninguém fale, se na liderança da família tem um homem indeciso, aquilo vai gerar mulher e filhos indecisos, meio perdidos. Que mais? Homens insensíveis, que têm uma atitude de indiferença com a família. Não estão atentos às necessidades da esposa, não estão atentos aos anseios da esposa, não estão atentos às necessidades dos seus filhos, necessidade de amor, de conversa, de direção, de estar ao lado, de esclarecer dúvida, de levar para a igreja. Homens insensíveis, simplesmente acordam de manhã, vão trabalhar, chegam em casa, trocam meia dúzia de palavras, não participa da vida do cônjuge, não participa da vida dos filhos, e no dia seguinte acorda e faz a mesma coisa. Isso daí, essa indiferença, ela vai acabar com os relacionamentos dentro da casa. Que mais? Homem ciumento. Tem muito homem que, porque não é homem, ele é ciumento, se sente inseguro. Mas ciumento que eu falo, não apenas da mulher. Ciumento das coisas da casa, ciumento das coisas que tem que fazer. Às vezes um filho comenta algo que, por exemplo, um chefe falou, ou um professor falou. Ele se sente enciumado. Por quê? Porque como ele não faz o que ele tem que fazer, qualquer pessoa que apareça que faça, ele tem ciúmes. Qualquer exemplo que surja numa área em que ele está se omitindo, ele tem ciúmes. Esses ciúmes, inclusive, em relação à sua mulher. Muitas vezes sua mulher é tolhida. Nós sabemos que tem relacionamentos apropriados, existe uma maneira correta de lidar com o sexo oposto, mas veja, você enxergar o que não existe, acaba com o relacionamento. Então, assim, homens ciumentos geram muito problema. Homens críticos sempre criticam a família. Sempre está de mau humor, sempre está bravo, sempre critica, sempre põe para baixo. Vou dizer uma coisa para vocês. Essa questão de crítica, quando eu estava lendo o material,
eu percebi que algumas vezes eu sou crítico. E precisa tomar cuidado, por quê? Porque senão você fica rabugento. Senão você fica alguém que está sempre de cara fechada, alguém que está sempre criticando. A mulher tem até medo de vir falar as coisas, os filhos têm até medo de compartilhar. Sempre criticam, sempre botam os outros para baixo. Isso é uma atitude muito comum. Parece que o camarada está sempre brigado com o mundo. Que outra atitude que tem também? Os teimosos, eles sempre têm razão. Não adianta discutir, não adianta argumentar, sempre ele vai ter razão. Que mais? Veja, esse aqui é interessante. O trabalho chama de camaleões. Eles mudam de acordo com o seu humor, com as atitudes e com o ambiente. Se o ambiente está como ele gosta, ele está feliz. Se alguma coisa acontece que o desagrada, pronto, ele já fecha a cara. Se alguma coisa ocorre bem no trabalho, pronto, ele já desconta nos familiares. E isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um tipo de pai explosivo. O que é o tipo de pai explosivo? Eu já vi muitos exemplos que quando o pai chegava em casa e alguém fazia algo errado, todos os filhos apanhavam. Todos os filhos eram disciplinados, mesmo que não tivesse feito nada. Por quê? Porque o camarada está de mau humor, o camarada está brigado com o mundo, entendeu? E isso é uma noção de injustiça. Isso tira a paz da casa. Como que um filho vai ser disciplinado por algo que ele não fez? Olha, os exemplos nessa área são enormes. O que eu já vi na igreja, gente falando, ó, lá em casa, quando um fazia coisa errada, todo mundo apanhava. Isso está muito errado. E por estar errado, gerou um outro tipo de pai. O pai democrático. O que é o pai democrático? Ele é um oposto que estraga a família, pode tudo. Como ele teve uma criação muito ruim, então ele não quer cometer as mesmas injustiças com os filhos, aí ele cai no outro erro. Qual que é o outro erro? Pode tudo. Permite fazer tudo, tudo à vontade, tudo tranquilo. E isso também é errado, isso também é nocivo. Que mais? Pais preguiçosos. Veja, a questão da preguiça nem sempre vai ser no trabalho. Eu já vi muito homem preguiçoso. Vou dizer para vocês que existem dias que a gente está mais cansado. Vou dizer para vocês que existem épocas em que você não tem a mesma disposição. Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui é a pessoa está sempre com preguiça de fazer as coisas. Indolente, atrasado. Às vezes a esposa pede algo, ele não faz. Às vezes no seu trabalho, o chefe pede, ele vai empurrando com a barriga. Com isso ele deixa de ser promovido, com isso ele deixa de ter admiração dos colegas, ele deixa de avançar na vida. Às vezes os bens dele estragam, não cuida direito de um carro, não cuida direito da casa, não cuida direito da moto. Veja, isso daí é pecado, a indolência é pecado. A Bíblia fala, preguiçoso vai ter com a formiga. Que mais? Veja, pais inflexíveis. Os inflexíveis, eles são arrogantes e soberbos. Essa é a maior característica do inflexível. Ele é diferente do teimoso. O teimoso normalmente é não e acabou. O inflexível não, ele tem uma atitude altiva, sempre acima. Somente ele tem razão. Isso também destrói os relacionamentos familiares. Por quê? Porque o pai, ele é o centro da família, ele é o cabeça, é aquele que dirige tudo. Entendeu? E nós, como nós sabemos, somos pecadores, alcançados pela graça. Então veja, só esse fato já trabalha contra a gente. Então nós precisamos realmente ter mudança nisso. Aí o que acontece? Aí você pergunta, mas pastor, qual que é então o papel do pai? Veja, só tem uma maneira de responder, é irmos para a Bíblia. Existem algumas passagens que são muito claras em relação a isso. Então vamos abrir, primeiramente, Deuteronômio, capítulo 6. São vários textos. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia.
curso de filhos, nós trabalhamos com esse texto. Deuteronômio 6, versículo 7 diz assim, versículo 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Até aqui. Veja, qual é um dos principais papéis do homem? Ser profeta. O que é o profeta? O profeta é aquele que ministra a palavra de Deus à sua família. O responsável espiritual da casa. É o camarada que vai sempre estar falando da palavra de Deus para os seus. O que nós vemos na igreja? A grande maioria da igreja são mulheres. E muitos homens são omissos. E em casa, quem executa esse papel é a mulher. E isso é um valor invertido terrível. Porque o responsável da casa, por ensinar a esposa e por ensinar os filhos, por falar da palavra de Deus, é o homem. Não tem como escapar desse mandato. Amém? Vamos um pouco mais para frente, livro de Jó, capítulo 1. Um outro papel do homem. Se você chegar em Salmos, puxe o freio e volta um livro. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 5, diz assim, Jó 1:5. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Até aqui. Qual é o papel do homem? Papel sacerdotal. Como que ele exerce o papel sacerdotal? Ele ora por sua família. Ele ora por sua esposa. Além de orientar a palavra de Deus, ele ora por seus filhos. Ele apresenta tudo aquilo que ele vê a Deus. Eu acho que a melhor fórmula de fazer isso é você fazer orações simples e percebeu algo, na hora se dirige a Deus. Se você deixar para depois, corre o risco de você esquecer. Eu falo pela minha vida, sempre que eu oro as coisas na hora, vai tudo bem. Se eu deixo para orar depois, às vezes naquele dia eu esqueço, e só vou lembrar no outro dia. E existem coisas que são para ser oradas naquele momento. Às vezes você está dirigindo. Deus te mostra algo em relação ao filho seu que você tem que fazer, dirigindo mesmo. Com fé, dirige a sua oração a Deus e coloca aquele problema. Deus traz algo da sua esposa. Na hora, ore, não importa o lugar. Você vai saber como fazer, mas faça essas orações, porque é seu papel interceder pela sua família. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Salmo 127, próximo livro. Aqui tem um versículo interessante. Salmo 127. Fiquem tranquilos que no meu não chegou também ainda. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Gente, o papel do pai é ser o atalaia da casa, é seu sentinela, é seu vigia. É Deus que faz isso, mas aqui na terra é o homem que faz. É como se fosse uma parceria, uma sinergia. A obra é de Deus, mas o papel é do pai. Muitos homens não se atentam para aquilo que está acontecendo debaixo do seu nariz. É um amigo do filho,
que entra, às vezes está escrito na testa, ó, a pessoa não presta, e seu filho está andando junto, e você não percebe. Às vezes uma amiga de sua esposa, que é uma amiga indevida, às vezes é um programa que está assistindo, às vezes é um canal do YouTube, que hoje em dia é muito comum, que está sendo assistido, às vezes é um tipo de filme, várias são as contaminações. É papel do pai orientar, é papel do pai vigiar. Por exemplo, às vezes os filhos estão esfriando na fé. Quem vai levar para a igreja fala, olha, vamos colocar roupa, vamos para a igreja hoje. Entendeu? Vamos adorar a Deus. É o papel do homem. É o homem que tem que fazer isso, é ele que tem que cobrar. Normalmente ele está delegando isso para a mulher. Normalmente quem vigia é a mulher. Inclusive, converse com sua esposa. Deus colocou faro. E normalmente o primeiro que vai ser avisado é o homem, mas se você não estiver atento, se estiver mergulhado no próprio umbigo, como que você vai ouvir a voz de Deus? Gente, vou falar uma coisa para vocês, Deus fala conosco. Você só precisa estar cheio do Espírito Santo para ouvir a voz dele, as direções dele claramente. Amém? Vamos um pouquinho mais. Provérbios capítulo 18. São muitos textos, muitos textos. Provérbios 18. Versículo 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Até aqui. Esse é um dos papéis que muitos homens não percebem. Reconhecer a bondade de Deus ao ter uma esposa ao seu lado. Muitos homens não reconhecem o valor de sua esposa. E a esposa que não é reconhecida percebe isso. E ela se torna alguém triste, alguém retraído, alguém encolhido nas suas funções. A mulher que é reconhecida cresce, avança, é motivada, tem prazer na vida, tem prazer nas coisas do Senhor, tem prazer em estar para o seu marido, tem prazer de se entregar na intimidade para o seu marido. Muitos homens querem apenas a intimidade, mas eles não querem desenvolver um ambiente para tal. Entendeu? Muitos chegam a tratar a mulher como se fosse um objeto do seu desejo. Veja, uma mulher que é reconhecida, uma mulher que é amada, ela vai ter prazer em se entregar para um homem. Ela vai ter prazer em fazer as coisas. Então é muito importante reconhecer a bondade de Deus. Como é que os olhos? Do meu lado eu não percebo. Já teve irmão que chegou do meu lado e falou, essa daí, na hora eu parei a conversa e falei, irmão, nunca mais se dirija para sua mulher dessa maneira na minha frente. Eu não admito você chamar sua mulher essa daí. Na minha frente, é minha querida, é minha esposa. Não aceito você falar dessa maneira. E corrijo na hora, eu não admito e nunca vou admitir. Entendeu? Essa daí você não fala nem com as negas da rua. Entendeu? É a sua esposa que Deus deu, manifestando a sua bondade. Amém? Esse daí os irmãos ficam meio assim. Vamos agora para o Novo Testamento? Vamos no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Tem algumas passagens interessantes aqui também. É bem interessante que nós estamos acostumados a pregar de maneira expositiva. E aí quando a gente começa a correr versículo, nós perdemos um pouco o hábito. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Até aqui, veja, um dos papéis principais do homem, servir a sua família. Se o homem não entender que ele tem um mandato de servir, de se dedicar,
Eu lembro do meu pai, do meu avô, meus tios. Esses homens saíam de casa para trabalhar, eles saíam com a vontade de matar um leão por dia. Sabe, não tinha tempo quente, não tinha chuva, não tinha frio, não tinha bom humor, não tinha mau humor. Com todos os seus defeitos, sem conhecer o Senhor da maneira que nós conhecemos. Eles vestiam a camisa de manhã, abriam a porta de casa e saía para dar sua vida pela família. Tinha essa dignidade. Falava, não sei o que eu vou fazer, mas que eu vou voltar com aquilo que é necessário para minha família, eu vou voltar. E faziam, com todos os seus defeitos. Por quê? Porque nós somos chamados a servir. Nós somos chamados a suprir as necessidades da família. Agora, qual que é o problema? Por que eu não enxergo isso? E talvez a fonte de todos esses problemas que nós falamos, quem vai responder para a gente é Romanos 12. Vamos abrir Romanos 12. Romanos 12, versículo... Você vai passar por Atos e vai chegar em Romanos. Você vai passar por João, Atos, Romanos 12. Aqui para mim é o maior problema que tem. Romanos 12, versículo 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. O que nos interessa. E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um dos papéis principais do homem é ter sua mente renovada pela palavra de Deus. Por que acontece o problema? O camarada não renovou a sua mente. Ele toma a força do mundo, a forma do mundo. Os homens do mundo estão descaracterizados, afeminados, sem fibra, sem caráter, emocionalmente débeis. Outro dia eu estava falando com uma pessoa e a pessoa estava falando da inteligência emocional dessa geração que é extremamente fraca. Qualquer coisa entra em crise, qualquer problema se abala, qualquer problema desaba. Tem homem que quando surge o problema ele vai chorar na barra da saia da esposa. Veja, não estou dizendo que chorar é errado. Já teve situações que minha esposa me viu em lágrimas. Mas em nenhum momento ela viu um desespero. Em nenhum momento ela viu alguém fraco. Em nenhum momento ela viu alguém que não sabia, não tinha pelo menos a mínima noção do que fazer. Os homens hoje, eles perderam essa noção. E a Bíblia me recupera isso. Veja, interessante, no hebraico, uma das palavras para homem é gibor. Gibor é guerreiro. Guerreiro tem que ter fibra, homem tem que ser homem. Como dizia o meu primeiro pastor, não é dar bolachada na mulher, não é ser estúpido, ser grosseiro, cuspir no chão, ficar 3 dias sem tomar banho, não é nada disso. Homem ser homem é um homem de fibra, um homem de verdade, estrutura emocional, aguenta pancada. Agora, como que eu consigo isso? Retirando de mim todo esse padrão mundano, essa nova geração que está vindo, mais do que nunca, ela precisa se conformar com a palavra de Deus, olhar os exemplos dos homens, ver como eles agiam, como eles faziam, os bons exemplos da Bíblia, e seguir atrás. E nós, que somos mais velhos, temos que mostrar essa sabedoria, essa mente transformada. A palavra nos transforma, mas veja, se eu não gasto 1 minuto do meu dia para ler a palavra, para estudar a Bíblia, para ouvir bons pregadores, como que eu vou transformar minha mente? Como que eu vou ser liberto? Tem gente que prefere ir para um ministério de libertação e se esquece da principal libertação que tem, primeiro, em Jesus Cristo, o novo nascimento, mas após isso, ser lavado pela palavra, ser transformado pela palavra. Tem uma área fraca da sua vida,
vai procurar na Bíblia o correto. Entra no YouTube, por exemplo, eu sou irado, entra lá no YouTube, ira. Bota lá, Augusto Nicodemos, ira. Põe lá, Paulo Júnior, ira. Marcos Granconato, ira. Entendeu? Pergunta para o seu pastor, pastor, tem alguma palavra na nossa igreja sobre ira? Aí você começa a ouvir palavras, você começa a ser lavado pela palavra, começa a transformar a sua mente, entendeu? E começa a mudar. Esse é o grande problema. Amém? Que mais? Vamos no próximo livro, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, versículo 3, diz assim: Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Até aqui. Veja que interessante. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. A dignidade dos dois vem de terem sido criados à imagem de Deus, mas Deus criou papéis. Na própria Trindade existem papéis. Veja, o nosso Deus é um único Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro dessas três pessoas existem papéis, é o que aqui a Bíblia nos fala. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Você foi colocado como cabeça. Como? Da mesma maneira que Cristo foi colocado. Nós vamos ver mais à frente. Então, o seu padrão é o padrão de Cristo e a igreja. Na verdade, até uma figura. Entendeu? A igreja aponta para a mulher, Cristo aponta para o homem. Cristo deu sua vida para a igreja e o homem dá sua vida pela esposa. É dessa maneira. Então tem que entender que existem papéis. O próprio texto de 1 Coríntios, quando é que está que eu separei aqui? 1 Coríntios 15. Vamos lá, 1 Coríntios 15. Passei um pouco, cheguei em 2 Coríntios, versículo 33. Olha que interessante, 1 Coríntios 15, 33. Diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha nossa. Até aqui. Veja que interessante. Eu vejo o pastor Marcos Granconato falar do avô dele. O avô dele era um homem extremamente rigoroso nas coisas do Senhor. Mas ele foi um exemplo para a família. Por quê? Porque ele buscava Deus. Ele era intenso. Sempre colocava Deus em primeiro lugar. Da mesma maneira, sua avó sempre não faltava na igreja, não faltava em culto, zelosa pela igreja. O que acontece? Como cabeça, uma das principais coisas que eu tenho que vigiar dentro da minha família, juntamente com minha esposa, porque ela é parte mais fraca, é essa questão de más conversações, maus exemplos, coisas nocivas, coisas anticristãs. Eu já vi testemunho de mulheres recebendo pornografia no celular de outras amigas e mostrando a pornografia para o marido. E o marido não falou nada. E o casamento foi destruído. Gente, pornografia é pecado, pornografia é uma escravidão. Veja, pornografia foi algo criado pelo maligno para enfraquecer os homens. Um homem que consome pornografia, ele não precisa mais ser o macho alfa. Ele não precisa mais ser o cara que vai atrás. Por quê? Porque ele tem sexo fácil a um clique.
A pornografia foi criada para acabar com a identidade dos homens e das mulheres. Entendeu? Mas isso é tudo. Começou uma conversa indevida de filho, de tudo. As más conversações corrompem os bons costumes. E a turma não percebe isso. Nós vivemos uma geração que a coisa errada está a um clique. O que nós temos que fazer? Cada vez mais, palavra de Deus, cada vez mais, pregação. Como diz a palavra, enchei-vos do Espírito. Com salmos, cânticos espirituais, com doutrina, congregando. Ou você vai se encher de porcaria. Vazio não vai ficar. Então é muito importante você vigiar na sua vida e vigiar na sua casa. Entendeu? Quando você foi salvo, em você foi injetada uma nova natureza. Você só vai se livrar da natureza pecaminosa quando você partir para estar com o Senhor. Existe uma guerra dentro de você. A natureza pecaminosa contra o espírito que habita. Aquele que você alimentar é o que vai ter proeminência. Se você se alimenta das coisas do Senhor, você vai pender para as coisas do Senhor. Se você se alimenta de potoca, de coisa errada do mundo, é para esse lado que você vai. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos passar por 2 Coríntios, vamos para Gálatas. Livro dos Gálatas. Gálatas não, Efésios capítulo 5. Pula Gálatas, vamos em Efésios. Efésios capítulo 5. Versículo 26. Olha que legal. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, vírgula, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A grande pergunta é, você está pronto para se entregar por sua esposa? Você está pronto para se entregar para sua família? Chegou no Brasil um ministério, não me lembro agora qual é o nome, e esse ministério ele tem um trabalho interessante. Ele pega um grupo de homens, leva para uma região retirada. Esses homens eles fazem trilhas exaustivas, eles fazem acampamento com desconforto, eles tomam banho em rio gelado, eles são expostos ao barro, são expostos à intempérie, mas o tempo todo são faladas coisas ligadas a não abandonar a família, a estar firme juntamente com a família. Eu não me lembro agora o nome desse ministério. Veja, pode parecer estranho, mas tem ministério que está trabalhando para ensinar homem a ser homem. Tem ministério que está trabalhando para ensinar homem a dar a vida pela família. Pode parecer estranho, mas a maioria dos homens de hoje foge, se omite, e na primeira pressão ele entra embaixo da saia da mulher. E é a mulher que tem que encabeçar, é a mulher que tem que dar as coordenadas, é a mulher que tem que fazer isso. Tem problema para isso? Veja, eu lembro da definição do meu pastor aqui de Curitiba, o falecido pastor Lincoln. Um dia ele foi perguntado, pastor, é correto a mulher trabalhar, encabeçar a casa, correr atrás? Aí ele respondeu para o irmão e falou, irmão, você conhece uma Ferrari? O irmão falou, conheço. Você anda com uma Ferrari na beira da praia? Na beira da água? Aí o irmão falou, não, pastor. Por quê? Ah, porque vai estragar. Da mesma maneira, a sua mulher, se você submeter ela a uma pressão a qual ela não foi preparada, ela vai fazer. Ferrari anda do perto da areia? Anda. Mas vai acabar com o carro.
Mesma coisa a mulher, quando você coloca a mulher para fazer algo para o qual ela não foi comissionada, ela dá conta, porque mulheres são fortes, mas vai destruir a mulher. E vai chegar um momento que a conta vai chegar. Por quê? Porque os homens não estão prontos para dar sua vida pela família. Isso era arraigado na cultura nossa. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. 1 Timóteo, capítulo 3. Vai um pouquinho à frente, passa Filipenses. 1 Timóteo 3. Versículo 4. Versículo 3, vamos começar. Acho que para dar sentido melhor no 2. Vamos lá. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Qual que é o chamado do homem? Governar bem a sua casa. Hoje em dia tem homem que deixa a mulher administrar. Está errado. O que nós defendemos aqui na igreja? O cabeça da família na administração é o homem. Como ele executa essa administração? Ao lado da sua mulher. Os dois juntos, juntamente com Cristo, debaixo de uma direção de Deus, eles vão encontrar o que é melhor para a família. Porém, a última palavra é do homem, porque é ele que foi levantado para governar, e é ele que vai responder de maneira direta. Lembra lá no Éden? O primeiro que Deus chegou e falou: Adão, que fizeste? Aí o Adão tentou jogar bronca na mulher. Falou: foi a mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher jogou na serpente. Aí o Adão deve ter pensado: bom, me livrei. Aí Deus falou para a serpente: ó, você vai ser maldita. Aí Adão ficou mais contente. Aí chegou para a mulher: ó, você vai ter dor de parto. Aí Adão falou: me livrei. Aí chegou em Adão: e a terra é maldita por causa da tua transgressão, do suor do teu rosto comerás. Ninguém escapou. Entendeu? Então, assim, os homens têm que entender que eles são responsáveis por administrar a casa, administrar a família. Esse padrão do presbítero é um padrão da igreja. Em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia vai contrário a esses princípios. Não pode ser um cara que envolvido com bebida, não pode ser um cara espancador, não pode ser um cara ganancioso, tem que ser alguém moderado, tem que ser alguém equilibrado, alguém que tem bom senso, marcado pela sabedoria. Amém? Aí vamos lá, mesma 1 Timóteo, capítulo 5. Primeira Timóteo 5, versículo 8, diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Até aqui, veja. Só que é uma questão muito delicada. Nós já tivemos homens aqui na igreja que passaram por aqui, assim, visitantes, pessoas até em outras igrejas que nós vimos, até mais em outras igrejas, aqui no nosso caso foi algumas pessoas que passaram. Assim, o camarada não cuidava da família, não se preocupava se tinha um sapato para a criança, não se preocupava se tinha um guarda-chuva para ir para a escola, não se preocupava com material, não queria saber se tinha remédio, não queria saber se tinha que ir no médico, levar a criança no médico. Assim, uma série de coisas, umas coisas básicas. O camarada estranho. O casamento para ele era uma relação de favor da sua família para ele.
Gente, isso é pecado. O homem que não cuida da sua família está pecando e pecando de maneira grave. Para vocês terem uma ideia, isso daí compromete, suja a sua barra com Deus. Entendeu? Veja, que igreja que vai permitir, na sua membresia, alguém vivendo em pecado aberto de abandono? Como que pode permitir? Entendeu? A pessoa tem que ser chamada a atenção, a pessoa tem que ser corrigida, a pessoa tem que ser orientada, a pessoa precisa ser exortada de maneira dura. Talvez até por mais de um irmão, ter mais algum irmão maduro, sentar com a pessoa, ajudar, prover as ferramentas, falar, irmão, estou vendo que o irmão está com dificuldade nisso, olha, faz assim, faz daquele jeito, ó, vai por aqui, dá orientação bíblica para fazer. Mas veja, não adianta nada orientar se a pessoa não quer fazer. Eu já vi homens que a vida profissional dele, ele não conseguia trabalhar direito por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu vi homens que destruíram seu casamento porque não traziam sustento para casa. Isso é o básico. Isso aí qualquer ímpio lá fora faz. Não deveria nem ler aqui. Já vi mulher ganhando bem menos que o homem, suprindo as necessidades que era para o homem suprir. Se submetendo a jornadas de trabalho enorme, submetendo a trabalho na casa enorme. Nós vamos depois, em outras palavras, falar da mulher. Mas porque o camarada simplesmente não supria. Então veja, para pensar. Você que é jovem, você que é solteiro, muito jovem fala, pastor, eu quero namorar, mas você não tem dinheiro para um sorvete. Você seria incapaz de assumir uma responsabilidade. Você quer namorar com quem? Entendeu? Tem que estar trabalhando, tem que estar estudando, tem que estar preparado para assumir as responsabilidades de um pai. Veja, eu vejo muitos casais jovens na igreja e tenho percebido em muitos deles, veja, o rapaz às vezes ele não é ainda um homem tão maduro, mas está tentando fazer o certo, está correndo atrás, está tentando cumprir seu dever. Esse é o papel correto. Entendeu? Tem gente que simplesmente abandona financeiramente a família. Isso é inadmissível. Os ímpios fazem isso bem feito, de suprir a família. Eu já vi cara que o camarada era alcoólatra. Mas para a família dele não faltava nada. Era até curioso, esse caso até dava dó, porque a pessoa era assim, ela era alcoólatra, ela passava o dia inteiro sem beber, chegava em casa, conversava com a mulher, conversava com os filhos, tudo ajeitadinho, a casa confortável. De repente a pessoa ia lá, tomava 2 doses de bebida. Ela literalmente apagava. E acordava no dia seguinte e ia trabalhar. Falava, não acredito. E a pessoa corria atrás e supria. Agora imagina alguém que serve a Deus. Se a pessoa com um problema desse conseguia fazer, fazia bem feito, lógico, nesse caso uma exceção, porque a gente sabe que o alcoolismo e a violência caminham juntos. Entendeu? Nesse caso era uma exceção, graças a Deus. Entendeu? Mas veja, se alguém com esse problema do alcoolismo conseguia fazer isso, imagina alguém que serve ao Senhor. Amém? Que mais que eu separei aqui? Eu acho que tem mais uma passagem aqui. 1 Pedro capítulo 3. Vamos um pouquinho à frente, é a última. Essa daqui é bem interessante. 1 Pedro 3, deixa eu abrir aqui. 1 Pedro 3. Essa daqui as irmãs gostam quando eu falo. Versículo 7. Deixa eu tomar um gole de água. Diz assim: igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Até aqui. Eu brinco com a minha esposa Paula, eu falo,
coabitai com todo entendimento. Às vezes eu brigo com ela, eu falo, amor, você tá parecendo mulher. Aí ela fala, amor, eu sou mulher. Aí eu brigo, sabe essas brincadeiras de casal? Por quê? Porque a mulher pensa diferente do homem. Ela tem uma construção íntima diferente, ela se atenta para outros detalhes, tem que lembrar, um completa o outro. Em Cristo nós somos iguais, mas existem chamados diferentes. Veja, a Bíblia não fala, mulheres, coabitai com vossos maridos, com todo entendimento. Veja, essa é uma área delicada, mas parece que os homens, eles têm uma maneira mais simples de ver a vida. Eles têm uma maneira mais básica. Mulheres são mais elaboradas, mulheres são mais detalhistas. Mulheres gostam de pormenores. E se você quiser tratar com a sua mulher como se tivesse tratado com o seu amigo de trabalho, você vai fazer uma mulher infeliz. Veja, tem que ter entendimento. Tem que coabitar com a mulher com sabedoria. Se algo não está agradando, fala, conversa, argumenta, mas com sabedoria. Por quê? Porque se você não conseguir fazer isso, as orações do casal vão ser interrompidas. Tem muita gente que está com a vida espiritual bloqueada por causa de relacionamentos errados no seu casamento. Aí o que acontece? Bloqueia tudo. E entenda, se isso vier do homem, porque está faltando entendimento de lidar com a esposa, você vai responder para Deus. Por exemplo, os irmãos sabem que eu gosto de... Vocês veem o canal da igreja, eu acompanho escatologia, acompanho coisas da política, acompanho um monte de coisa. Homens, eles são fontes, entendeu? Na figura bíblica, mulheres, elas apontam para aquela lagoa tranquila, sabe, douradinha, bonitinha, com flor, calma. Veja, tem coisas que eu já nem falo mais para minha esposa, para não deixar ela agitada. Tem coisas que no passado, veja, nós somos casados, vamos completar 30 anos. Daqui a alguns dias, daqui a 2 semanas, a gente completa 30 anos de casado. Existem coisas que ela aprendeu a lidar comigo. Mesmo assim, eu checo o terreno. Mesmo assim, eu vou até um certo ponto. Por quê? Porque já teve vezes que ela falou para mim, ela falou, amor, eu não sou homem. Eu não tenho estrutura para lidar como você trata. Por exemplo, o homem vai chegar e falar, nossa, amor, eu estou vendo aqui que explodiu uma bomba atômica ali na esquina de casa. O cara dá notícia com a maior tranquilidade, a bomba está na esquina de casa, entendeu? Ó, amor, tem um leão parado ali no portão e 2 tigres tentando entrar aqui em casa. Ele dá notícia na maior boa, entendeu? Por quê? Porque são diferentes homens e mulheres, então você precisa ter entendimento, precisa ter sabedoria. Da mesma maneira que você vai desenvolvendo um coração mais sensível, a sua esposa, por conviver de maneira correta com você e a unção do Espírito Santo na vida dela, ela também vai se tornando uma mulher mais forte. Um interfere na vida do outro, entendeu? O homem deixa de ser tão intransigente ou tão duro e a mulher desenvolve um caráter na qual ela consegue lidar com situações que antes ela não conseguia. E os dois vão crescendo juntos. Agora, sempre guardando a diferença. Tem coisa que eu não fico incomodando a Paula. E tem coisa que ela chega para mim e fala, amor, isso aí você que vê. Eu confio em você para você fazer. E aí a minha responsabilidade aumenta mais ainda, né? Porque se der errado, eu sou o responsável. Mas assim, é muito importante compreender essas diferenças e ter entendimento para lidar com mulher. Guarda essa frase que eu faço com a minha esposa. Amor, você está parecendo mulher. Quando eu falo isso, ela sabe que ela está fazendo algo peculiar de mulher. Entendeu? Na verdade, ela sabe até que eu não estou concordando muito. Tipo assim, para que isso? Não precisa, já não está certo, já não está feito. Aí ela chega e fala, não, amor, olha, eu quero assim.
Entendeu? Aí eu brinco com ela, falo, amor, você tá parecendo mulher. Ela fala, mas eu sou mulher, lembra? Aí eu já vou lá, faço do jeito que ela quer. Chega a ser até engraçado. Quando eu falo essa frase, já tem um sujeito oculto, subentendido. Tipo assim, amor, você tá parecendo mulher. Tipo assim, amor, não tô concordando muito com isso aí, eu acho que não precisa. Entendeu? Aí ela também já dá risada e num ambiente bom a gente vai se entendendo. Por quê? Porque, veja, na autoridade que ela tem, existem coisas. Veja, a autoridade geral do lar é do marido. Mas existe uma coisa que eu já ensinei para vocês que chama autoridade funcional. Você vai querer dar pitaco. Como que a roupa da sua casa é lavada, é passada, como é que tem o funcionamento da casa? Não. Porque você não entende nada. Você mal sabe pendurar sua camisa no cabide. Tem que aprender com a esposa, ó, prende o primeiro botão, prende o segundo, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu vou pôr uma camisa, a primeira coisa que eu olho é se está amassada. Antes de eu conhecer minha esposa, minha mãe era muito cuidadosa, eu já tomava cuidado. Mas depois que eu conheci minha esposa, mais ainda. Por quê? Porque se tiver uma ruguinha na camisa, ela já percebe. Aí ela já briga, fala, ó, vão querer arrumar uma esposa pro pastor. Porque a esposa não está cuidando do pastor. Gente, coisa de mulher. Entendeu? Uma outra coisa que tem um hábito, quando nós vamos sair, ela vem, ela pergunta, amor, a roupa tá boa? Eu falo claramente com calma, oh, amor, essa roupa não está boa para você. Entendeu? Ela vai lá e troca, da mesma maneira, quando ela vê alguma coisa errada. Sabe aqueles caras genial? Ele bota uma camisa xadrez de amarelo com roxo e uma calça verde metálica e um sapato marrom. E quando vai sair, a esposa fala, vai trocar de roupa. Ele fala, não, mas tá bom. Ou então aquele outro caso, o cara tá mexendo no carro, aí vai ter um casamento. E o cara quer ir em qualquer roupa, por exemplo, eu já vi casos, veja, você não precisa ser rico. Nós sabemos que existe uma limitação. Eu, por exemplo, já não tive roupa. Mas uma coisa eu tinha lá uma camisa social, uma calça e um sapato. Para quê? Porque em determinadas situações eu tinha que ir com camisa social, calça e sapato. Aí Deus abençoou, proveu uma gravata. Aí Deus abençoou, proveu um paletó. Pô, já vi gente que foi ser padrinho de casamento com camiseta polo, toda bagunçada. Chega a ser até um desrespeito com os noivos. Entendeu? E o camarada nem percebe, ele está mexendo no carro e quer ir para o casamento. Aí sai a esposa toda bonita, produzida, maquiada. Entendeu? Os filhos, tudo arrumadinho. E aí o largadão ali. Gente, isso é falta de entendimento. Por quê? Porque esse cuidado com a aparência é importante para a mulher. Entendeu? Coisa simples, unha cortada, banho tomado. Entendeu? Uma aparência limpa. Você desonra a sua mulher se você não presta atenção nisso. Como a gente ouve aquela piadinha, casei com um príncipe e agora, passados 10 anos, só ficou o cavalo. Isso é mais comum do que você pensa e isso é errado, tremendamente errado. Amém? Aí aqui tem, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Tá. Vamos lá, recapitulando. Primeira função principal do marido, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Segunda função, interceder pela família. Terceiro, nessa intercessão, não falei disso, você impor mão sobre os filhos, impor mão sobre sua mulher, orar de maneira direta por eles. Que mais? Ser profeta, falar da palavra de Deus, governar o lar, ser o provedor da casa, manter os valores morais, zelar pelo bem-estar e pelo lazer da família. Já vou falar disso. Veja, ser perdoador e sensível às necessidades da mulher e dos filhos. E aqui entra uma coisa muito importante: procurar agradar
e satisfazer a sua esposa na área sexual. Veja, dentro da nossa herança, houve uma época, hoje já não é mais assim, mas houve uma época onde o Brasil como um país católico, houve uma época, em alguns meios católicos, em alguns meios evangélicos, e que o sexo dentro do casamento era tido como pecaminoso. Entendeu? Eu já vi pastores que deram testemunho para a igreja, que eles já há muito tempo não tinham relações sexuais com sua esposa, porque os dois decidiram viver assim para buscar mais santidade. Gente, isso é pecado. A Bíblia usa a seguinte frase: o marido pague o que é devido à esposa, e a esposa pague o que é devido ao marido. 1 Coríntios 7 fala que tanto a mulher como o marido, eles não cuidam apenas das coisas do Senhor, mas eles cuidam das necessidades do cônjuge. E parte das necessidades do cônjuge está na área sexual. E aqui entra uma dica muito importante. O bom relacionamento sexual começa de manhã cedo, quando você dá bom dia para sua esposa. Muitos homens tratam muito mal a sua esposa, responde grosso, fala o que não deve, não elogia. E quando chega à noite, como se nada tivesse acontecido, ele quer ter relação sexual com ela. Com que cabeça que essa mulher vai estar? Gente, não existe. Existe todo um romantismo envolvido, existe um respeito, existe uma entrega. Entendeu? Como eu falei no começo, uma mulher tratada com respeito, com dignidade, com amor, com honra, ela vai ter o maior prazer em se entregar para o seu cônjuge. E o casal vai experimentar a experiência maravilhosa de uma relação sexual satisfatória, santa, em Deus. Agora veja, essa responsabilidade é do marido. É ele que tem que gerar o ambiente, é ele que tem que conquistar o coração da esposa, é ele que tem que zelar pela esposa, é ele que tem que mostrar que a esposa é importante, ela precisa se sentir amada. E dessa maneira, o casal vai usufruir o presente que Deus deu, que é o relacionamento sexual dentro do casamento. Muito casamento é destruído porque a área sexual não funciona. Quem criou o sexo, criou um sexo seguro, foi Deus e chama casamento. Já viu aqueles adesivos? Deus criou um sexo seguro. Casamento. Entendeu? Então, assim, isso são coisas extremamente importantes. Que realmente o Senhor vem nos dando graça, realmente o Senhor vem nos dando sabedoria. Esses assuntos que nós falamos aqui, eles são recorrentes. De tempo em tempo temos que falar. Mas eu acho, veja, essa palavra vai ser colocada no canal da igreja. E sempre que houver qualquer problema no casamento, eu vou recorrer a ela. Porque ela, de uma maneira simples, de uma maneira rápida, ela sintetiza o pacote todo. E aí, na área que nós percebemos que nós somos mais fracos, o que vai acontecer? É ali que nós vamos trabalhar através da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo por tua palavra, oramos pedindo que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com a tua graça, nos ensinando, Senhor, a sermos homens, conforme a tua vontade. Capacita-nos, derrama unção, que nós possamos realmente ser homens do modelo bíblico. Vem com o teu poder sobre nós. Em nome de Jesus, amém.